Olá, voltamos aqui para a parte 2 da nossa aula, né? Na aula passada a gente criou a estrutura básica desse aplicativo. É importante ressaltar que aqui é só uma introdução para a gente ter uma ideia de como fazer o aplicativo, de como a gente publicar, tá? Tem algumas dependências de segurança que a gente precisa colocar, por exemplo, para que o aplicativo rode de forma segura e confiável, tá? Essas questões eu não vou abordar nessas séries de vídeos, mas qualquer coisa vocês deixem no comentário que eu dou uma explicada ou eu gravo um vídeo sobre isso, tá bom? Então, na nossa aula de hoje a gente vai criar falar um pouco sobre rotas, né? E controllers. É, Antes de mais nada, eu vou criar aqui uma pasta para a gente colocar nossas rotas. Então, vou criar aqui a pasta chamada routers. E dentro dela eu vou criar um arquivo, né, chamado task routers.js, né? Na verdade daria para a gente colocar todas as rotas num único arquivo, né, ou até mesmo no server.js, mas é importante a gente utilizar o Express justamente para a gente separar o sorteador, as rotas e deixar o código mais organizado, tá bom? Aqui eu vou criar então um const, vou pegar e chamar o Express para o nosso arquivo, né? E agora que a gente chamou, a gente vai usar o roteador dele, né? O router, certo? E vamos criar nossa primeira rota, que vai ser um get simples, né? E aqui ele vai nos dar a palavra hello world. Se a gente for no nosso navegador agora, né, e chamar essa rota, não vai acontecer nada, porque a gente não iniciou o nosso serviço. Lembra que a gente configurou aqui, ó, no teste, para a gente usar o comando dev e rodar esse comando? Então vamos rodar agora. Ah, na verdade já está rodando aqui, né? Eu tinha esquecido que eu deixei ele rodando. Então se a gente ir aqui no nosso navegador, colocar localhost 2.3000, a gente já vai ver aqui, ó, que cannot get a rota, né? Por que isso aconteceu? Porque nós criamos o arquivo de rota, que foi esse, só que primeiro a gente não exportou ele, então vamos exportar ele, tá? E segundo, a gente precisa utilizar ele aqui, ó, no server, tá? E para isso, para a gente importar ele no server é simples, tudo tem a mesma lógica. Então a gente pode colocar aqui, ó, const, vamos pegar nosso arquivo de task routes, tá? E pronto. Pronto? Não. A gente tem que falar pro Express usar. Nesse caso, a gente pegou o arquivo de rota e vamos usar da seguinte forma, colocando o nome API, a versão, né, e o nome da rota. Porque às vezes a gente faz um sistema que tem, sei lá, por exemplo, usuários, então aqui seria user. Então todas as rotas que lidam com usuários a gente separaria dessa forma. É, sei lá, de estoque, por exemplo, todas as rotas de estoque, né, para incluir estoque, remover produto e tal, teria esse prefixo. Então, se eu pegar aqui, ó, e for agora no nosso navegador aqui e colocar esse prefixo, ele vai dar pra gente aqui, ó, hello from Express, né? E beleza, tá funcionando, tudo mais. Mas assim, no quesito de organização, isso não é legal. Por quê? Toda a lógica da nossa programação não pode ficar, até que pode, né? Mas não é recomendado ficar no arquivo de rotas. Então, a gente vai organizar, em controllers, tá? E para isso eu vou criar uma pasta chamada controllers, certo?
E aqui no controllers eu vou criar um arquivo chamado taskController.js. E aqui a gente vai colocar todos os nossos métodos, né? Todas as nossas funções, a questão de banco de dados. Mas nas próximas videoaulas vocês vão ver como a gente vai fazer com o Docker. A gente vai usar o Docker para criar tanto banco de dados de desenvolvimento quanto de produção, simulando o ambiente de produção, tá? E nesse momento a gente vai criar aqui, ó, aqui o método, né? Primeiro, a gente vai fazer a exportação dele, do método. E a forma mais simples que a gente tem de fazer isso é utilizando o exports. E aí a gente pode dar um nome para o nosso método, getTask, por exemplo. Certo? Uma vez feito isso, a gente vai lá e cria nosso método, por exemplo, esse aqui, ó. Hello from Express. Hello. Eu vou colocar aqui from controller. Certo? Então a gente tem um método chamado getTasks que vai retornar esse texto. Eu vou criar um outro método chamado createTask e eu vou colocar aqui route to create task, só para a gente saber a diferença. Então a gente criou aqui essas duas funções, esses dois métodos, tá? E a gente vai utilizar eles lá no nosso arquivo de rotas. Só para vocês saberem, aqui eu coloquei a palavra exports. Eu poderia também fazer que nem essas aqui, ó, módulo exports routers, né? Mas eu preferi fazer dessa forma, para mim é mais ágil assim. Depende de quantos métodos você tem, aí você pensa qual que é a melhor forma de ser feita, tá bom? Bom, agora vamos voltar para o nosso arquivo de rotas e vamos importar os dois. Para isso a gente vai usar aqui, ó, o const, né? E aqui, ó, a gente vai usar o bracelete, nem lembro o nome desse símbolo, mas vocês entenderam. Vamos usar o método get que a gente acabou de criar, né? O getTask, tasks, e também o método createTask, tá? Aqui vai vir o required e aqui o endereço da onde que está, né, o nosso controller. Então ele tá vindo aqui na pasta controllers, task controllers. Tá, beleza. E aí, como que a gente vai usar eles? Simples. Onde está tudo isso aqui, eu vou substituir pelo nome, né, da nossa função. Também eu vou criar aqui a rota post para a gente já ter uma ideia de como vai ser. E aqui a gente tem essas duas rotas. Vamos testar primeiro no navegador essa rota aqui, que a gente já configurou. Ó, vendo? Hello from controller. Então, essas informações estão vindo lá do controller. Para testar essa rota post, a gente precisa usar um programa, né? No caso, eu vou usar o Insomnia para isso. Na verdade, para testar as duas. Bom, aqui no Insomnia eu vou criar uma coleção. Deixa eu ver aqui, nova create, opa, não, collection aqui. Vídeo aula. Criei essa coleção. Aqui eu vou criar, né, uma requisição. Essa requisição, por exemplo, se fosse essa, é só copiar e colar aqui, né? Aqui a gente escolhe o método, no caso dessa requisição, método guest, e a gente manda a requisição e a gente vê aqui o retorno dela.
os retornos vocês verão que vai ser em JSON, tá bom? No caso, eu vou renomear para ficar mais fácil pra gente. Então, aqui eu vou renomear para getTask, tá? Só pra gente saber o que que é. E agora eu vou criar mais uma requisição, só que dessa vez vai ser uma requisição post, tá? E aí eu vou enviar de novo. Daí vem aqui a resposta route to create task. Então, com isso a gente viu que as nossas rotas, tá? Elas estão funcionando de acordo com o controller e tudo mais, tá? Aí, na próxima aula, a gente vai fazer a integração com o banco de dados de desenvolvimento. A gente vai começar a mexer com Docker, tá bom? E aqui, só para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui, ó, new task. Opa, new task. E vocês vão ver como a gente usa certinho essas ferramentas, tá bom? Então, gratidão, pessoal. Até a próxima.